juros abusivos. Teve confusão na porta do camarote, o Thiago Fernandes. Eu quero que você fale sobre isso, onde o Ronaldo acompanhou o jogo, inclusive. Veja aí. Não, time de errado. Eu não posso falar o time. Não pode falar que o time é ruim, não? Com educação pode sim, mano. Eu só tô falando que o time é ruim. Time bom? Tudo bateu no fundo. A gente, pô, a gente sabe que o Cruzeiro não faz bom. Não sabe adiantar. Pô, 3 anos na segunda. Primeiro ano, eu acho que não pode. Retirar um pouquinho isso. Assume logo, Assume logo. Tá acabando o time, tá acabando. Não, o que estava acabando era o clube. Você tem discernimento para entender. Sim, concordo com você. Mas se deixar assim, vai voltar a mesma coisa que era antes. Tá caindo de novo, vai cair de novo. Desse jeito, vai cair de novo. Ajuda a gente, Paulo. Se não mudar, vai cair. Tranquilo. Ajuda a gente. Paulo, parabéns pela sua educação, viu? Parabéns, Paulo. Como é que chamava aquela atriz que o negócio pegando fogo, eles colocavam o meme dela tirando foto? Nana Gouveia? Nana Gouveia. Lembra? Incêndio lá atrás e ela botava ela, ela não estava ali, pose, mas criava um meme dela fazendo pose. Está treinando o Paulo Autuori, elegante, manteve o comportamento classudo que tem, mas eu acho que esse negócio, Thiago, de toda vez que entrar numa crise só, lembra de 3 anos na Série B, hein? Lembra que tá devendo demais. Toda vez que tiver uma crise, que eles errarem no planejamento, colocar a culpa no que aconteceu há 3 anos, honestamente, eles não compraram um clube. Isso não foi segredo para eles quando adquiriram o clube. Buenas tardes, muchachos. Eles tinham a opção de não comprá-lo lá atrás, né, HG? E aí, ainda assim, decidiram fazer essa aquisição do clube. Se a sua ideia é adquirir o Cruzeiro para fazer trabalho medíocre, pelo menos na Série A até agora, estão fazendo com sucesso. Mas o Cruzeiro não merece isso. E, honestamente, eu não consigo entender quanta gente há no futebol profissional do Cruzeiro e que não consegue tomar uma decisão. O Cruzeiro tem o Pedro Martins, o Paulo André, o Cruzeiro tem o Elias ajudando na gestão, tem Henrico, esqueci o sobrenome. Ambrogini. Só para fazer justiça, hoje o Paulo André mais a parte exatamente desde a vinda do Autuori, mas durante boa parte... Tem o Autuori, D'Alessandro. E, cara, tanta gente ali e não conseguem tomar uma decisão para escolher um treinador. Não conseguem tomar decisões que, pelo menos na minha cabeça, seriam óbvias para esse time e para esse elenco. Então, houve muito erro em 2023. E esse erro começa lá atrás. Começa com a manutenção do Paulo Pessolano, que deveria ter saído bem antes. Continua no processo de montagem desse elenco. Eu acho que o Cruzeiro cometeu muitos equívocos ao buscar alguns jogadores. Tem jogador que claramente não tem capacidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Tem jogador que foi muito bom e hoje não está bem. E aí, cara, é um trabalho profissional, é um trabalho de gestão. Thiagão. Essas pessoas deveriam hoje, ou pelo menos lá atrás, avaliar melhor. Eu acho também ainda que, incluo na lista de erros, Valu, rapidinho, que a queda para mim do Pepa, da forma como aconteceu, sem escolher um substituto, para mim horrível também, mais um erro dessa gestão. Era só para endossar sua fala, por exemplo, Igor Formiga, trazido nessa temporada, não está aqui. Henrique Dourado, trazido nessa temporada. Nem lembrava de todos esses nomes, né? Não está aqui mais. Tem mais gente agora. Davó. Matheus Davó. Matheus Davó. Tem situações que fogem da capacidade, da competência. A questão do Richard, a lesão do Ramiro, o Matheus Pereira, tudo bem. Outra coisa, por exemplo, não estou colocando... O Nicão, ele é colocado à disposição para não fazer mais parte do elenco. Ele é reintegrado e, assim, com naturalidade, como se nada acontecesse. O Alisson e o Daniel Júnior são liberados
No dia seguinte, após... Qual que foi a análise? Por que o departamento de futebol não pode chegar e falar, olha, entendemos que devido aos seguidos casos de indisciplina do atleta, o Alisson, ele não tem capacidade, não se encaixa dentro daquilo que entendemos como melhor esportivamente para o Cruzeiro. E o Daniel Júnior, um jogador que teve poucas oportunidades, vamos dar rodagem para ele porque é um ativo. Será que é muito difícil alguém vir? Porque todas as broncas que essa direção pediu para o torcedor comprar, o torcedor comprou. Mudança de estádio, peitar o Mineirão, baixo orçamento, a torcida tá lá. 30 mil pessoas. 30 mil? 30 mil. Para um time que tá jogando o que tá jogando, que ninguém se pronuncia com o torcedor. Então, assim, igual eu repito, 20 meses de gestão, para mim, o saldo é mais positivo. O saldo é mais positivo do que o contrário. Agora, não vão acertar sempre. E tem que ter humildade também e capacidade de reconhecimento, gente. Vocês não são a nova ode do futebol mundial. E querendo fazer o melhor também, se erra. Eu erro aqui, todos erramos na nossa profissão. Mas é preciso dar uma satisfação. Vai mudar a situação do Cruzeiro na tabela? Não. Mas o torcedor deixou de ser o pilar principal da reconstrução de vocês? Ô Vinícius, quando a gente vê o time fazer uma grande campanha, e aí eu falo de Atlético do ano passado e o Atlético desse ano, que subiu da B de dado para C, o ambiente interno é fundamental, né? As pessoas que gerem futebol, você tem um executivo lá, que é o Fábio Mineiro, que é espetacular, né? O cara é competente demais, porque monta time bom com dinheiro que inexiste, né? E a prova está aí, nas campanhas do Atlético e no crescimento do Atlético. Como é que é essa questão do ambiente interno e da necessidade de se programar, trocar o mínimo possível, seguir com um processo e executar em cima para os resultados acontecerem? Isso é um bom ponto. Eu falo que futebol gerir um time de futebol como empresa é a mesma coisa de uma empresa, só não sabe se o resultado vai ser igual. Tem essas nuances. Mas eu acho que é bom que você até no início falou, agradeço pelos elogios, mas a gente não faz nada sozinho, exatamente o que você disse. Tem um time incrível lá em São João del Rei, pessoas apaixonadas pela marca que trabalham na marca, né? Então isso faz toda a diferença. O Fábio, que é um parceiro de longa data já, que toca aqui lá desde 2015 brilhantemente, eu entrei depois, né? É um parceiro, me ajuda na gestão, no dia a dia. Ele é incrível mesmo, porque fazer futebol com dinheiro é um pouquinho mais fácil. Fazer sem dinheiro realmente é tirar a lei de pedra, tem que conhecer, entender. Mas eu acho que a equipe, a geração da equipe ali, do planejamento com um bom time, faz toda a diferença. Mas eu concordo com ele, acho que em qualquer ramo, a transparência na comunicação ela é importantíssima. Mas no futebol ela dobra, triplica. Porque tem paixão envolvida. Então as pessoas precisam saber on time a coisa acontecendo. E respondendo a sua pergunta, acho que quanto menos mexer, no nosso caso, tem dado certo, né? As mexidas têm que ser trabalhadas o máximo possível internamente. Primeiro, para você não perder talento. Segundo, até porque você não tem bola de cristal. Às vezes você perde um atleta agora, ele explode amanhã, né? Então tem que tentar chegar no estresse de todos os assuntos para depois. Eu não sei o ambiente que foi a troca, né, dos treinadores, certamente tem os motivos, mas a gente tenta ao máximo lá chegar aos trabalhos até o final. Tem uma coisa, antes de falar aqui da Super Varejista, que eu queria dizer para vocês. O que nós recebemos de informação que justificava a troca do Pepa? Ambiente, não é? Não foi? O que nós recebemos de informação, porque o ambiente não estava legal. Vocês viram os jogadores falando? Eu acho que até o Fernando Seabra disse também. O Pepa era muito querido, os jogadores, não, sentindo muita falta, a gente, não concordou tanto com a saída dele e tal. Mas então, peraí. Então, a troca foi exatamente por quê? Pressão de quem? Qual avaliação? Outra coisa, não seria ontem um jogo, entre aspas, de despedida, caso tivessem realmente noção do que pretendiam fazer? Porque agora você vai ter um tempo da data FIFA, você teria mais tranquilidade, entre aspas, para buscar um treinador. Porque você vai ter uma semana sem jogo, 2 semanas praticamente sem jogo. Não seria agora a hora? Vamos esperar esse jogo contra o Red Bull Bragantino? Quem sabe ali com o Pepa esse time não dá uma respirada? Ah, mas agora vocês vão ficar chorando, reclamando, é óbvio. Porque a gente entende que o problema não era o Pepa, embora nós também a gente respeite de cá que os resultados mantêm ou não mantêm treinador no cargo. Nós só estamos falando do timing da demissão. É disso que nós estamos falando. E outra coisa, a transparência de explicar o porquê.
Porque jogadores, todo mundo disse que o Pepe era muito querido e que eles sentiram muito a saída, e do outro lado, o que chegava pra gente é que existia um problema de ambiente. Então ninguém está entendendo absolutamente nada e o Cruzeiro precisa falar, o Ronaldo precisa falar, o Pedro Martins, o Gabriel, sei lá se o Elias fala, sei lá se o D'Alessandro fala, o Paulo Autuori, eu não sei, o Paulo André, alguém tem que falar e explicar, porque chamar live para pedir torcedor, para comparecer com dinheiro, prometendo que daqui para frente, como diria a música, tudo vai ser diferente, e a coisa não ser diferente, as atitudes serem as mesmas, tá errado. Eu estou falando para o torcedor. E quando a gente chama para alguém dar uma entrevista para nós aqui, não é para nós, não me satisfaz. É para levar para a nossa audiência.